Irmãos, bom dia, graça e a paz. Esse microfone desceu sozinho, foi? Ah, você veio aqui e mexeu? Falei, o negócio está com vida própria. Meus irmãos, muito bem. Hoje nós vamos passar para mais uma das marcas de uma igreja saudável, que estão listadas no livro do Mark Dever, As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. É uma série de estudos que estamos fazendo aqui na igreja, na escola dominical, para os jovens e adultos. Estudo de hoje, vamos para a 4ª marca de uma igreja saudável, o entendimento bíblico sobre a conversão. O entendimento bíblico da conversão. Nós temos aqui alguns microfones que poderão ser usados por vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, considerar algo, você só levanta a mão. Então, nosso irmão da comunicação, ele vai até você, você faz a pergunta com o microfone. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou deixar aqui aberto a transmissão do culto e de tempos em tempos eu vou parar. No momento que eu perguntarei se vocês têm alguma questão a colocar, e eu vou dar uma olhada se tem alguma pergunta aqui também para os irmãos que estão acompanhando aí pela internet. Se você deseja adquirir o livro, esse livro é publicado pela editora Fiel, você pode entrar no site, comprar o livro, tem ele tanto impresso quanto também no modo e-book, e assim você aprofundar mais o que a gente está falando aqui. O livro, ele é um direcionamento, não necessariamente uma exposição fiel e literal do livro, aqui o nosso estudo, mas ele é um guia para a nossa exposição, e sem dúvida, a parte central, a parte principal desse tema é extraído do livro, tá bom? Nesse domingo, o informativo da igreja tem uma pastoral que eu escrevi com o tema O que é ser um cristão? Você também pode acessar lá e ler. E nessa pastoral, eu conto a história do pregador inglês batista Charles Spurgeon, onde em uma ocasião ele estava nas ruas ali de Londres e foi abordado por um homem embriagado. E esse homem chegou próximo de Spurgeon e perguntou: Doutor Spurgeon, o senhor está lembrado de mim? E Spurgeon olhou para ele assim: Não, por que eu deveria me lembrar de você? Porque eu sou uma das suas ovelhas, sou um dos seus convertidos. Eu gosto muito de assistir às suas pregações e sou um dos seus convertidos, da sua igreja. Aí Spurgeon virou para ele e falou: Por certo, você deve ser mesmo uma das minhas ovelhas ou um dos meus convertidos, mas de nenhuma forma você é um convertido de Jesus. Você é uma ovelha de Jesus. Por que será que Spurgeon disse isso? Alguém tem alguma opinião? Por que Spurgeon disse isso para esse homem? Por que vocês acham que ele foi tão enfático e declarou para aquele homem que ele não era uma ovelha, ou possivelmente ele não era uma ovelha de Cristo? Quiserem falar, podem falar. Era um homem religioso. E o que descreveria para nós, então, um homem religioso? Se vocês quiserem falar, o microfone vai aí até vocês, tá bom? O que descreveria, então, um homem religioso? Não houve transformação de vida. Não houve uma transformação de vida. Então, para que ele pudesse ser considerado como uma ovelha de Cristo, alguma transformação deveria acontecer. Seria, então, um religioso a mera participação de um culto, gostar, muitas vezes, da pregação de alguém. E na época de Spurgeon, não é diferente da nossa época, há muitas pessoas que hoje também vivem como convertidos de Tim Keller, os convertidos do Hernandes Dias Lopes,
os convertidos do Augusto Nicodemos, os convertidos do pastor Adriano, mas não necessariamente são convertidos de Cristo. Porque há alguma mudança concreta, real, transformadora na vida daqueles que de fato são ovelhas ou convertidos de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa manhã. Esse conceito do que é realmente a conversão. O que significa a conversão? E nessa pastoral, embora o tema dela esteja o que é ser um cristão, é uma maneira de nós abordarmos o tema da própria conversão. Tá ok? Vamos lá. Conversão. Essa ideia de conversão, como nós mesmos agora falamos, implica em algum tipo de mudança, em algum tipo de transformação. E será que o homem precisa de alguma transformação? Será que é necessário de fato isso? Nós vivemos em um tempo, e a cada novo século se volta a essa questão se alguma mudança é necessária. Será que realmente alguma mudança na vida das pessoas é necessária? Eu não digo assim uma mudança superficial, um ajuste. Uma pessoa está sobrepeso, ele vai ao médico e o médico fala, olha, se você quiser ter uma sobrevida, se você quiser sair do grupo de risco agora da pandemia, pelo menos isso foi falado há um tempo atrás, né? Agora já está atingindo aí jovens a partir de 20 anos, já temos tido muitos casos, cresceu assustadoramente o número de pessoas de 20 a 29 anos vítimas do Covid. Mas, enfim, há um tempo atrás ainda estavam falando, se você reduzir o seu peso, você terá mais condições de lidar com essa enfermidade. E não diria também que não é verdade isso hoje. É, sim. A pessoa vai ao médico, o médico fala, você precisa mudar esse seu hábito, você precisa mudar a sua alimentação, você precisa mudar o seu ritmo de vida, você precisa fazer exercícios, você precisa dormir melhor para que a sua saúde esteja melhor. Você faz alguns ajustes na sua vida. Eu não estou falando desse tipo de mudança que todos nós estamos, de certo modo, suscetíveis a eles e que, vez ou outra, nós nos colocamos em algum tipo de mudança. Uma pessoa quer passar num concurso, ela sai de uma rotina e entra em outra, uma rotina de estudo, 12 horas de estudo por dia, acompanha. Estou falando de uma mudança profunda na vida de uma pessoa. E hoje nós nos questionamos no mundo se isso é realmente necessário. É necessário que haja alguma mudança? Porque ninguém, em sã consciência, vai admitir que é perfeito. Vai admitir que não erra, que não falha, que não peca. Mas entre admitir que não erra e acreditar que uma mudança profunda possa acontecer na sua vida, é uma coisa bem diferente. E há uma tendência no nosso mundo de nós nos conformarmos ao nosso próprio coração, que é falho, que é pecador, que é enganoso. Portanto, será que alguma mudança é necessária? Muitos já têm afirmado e não mais perguntado. Nenhuma mudança é necessária. É melhor nós nos conformarmos ao nosso jeito de ser, cada um tolera o seu estilo e tolera o estilo do outro. Eu não consigo mesmo baixar o meu peso, então eu vou desistir, né? Começa das coisas superficiais para as coisas mais profundas. Eu sou iracundo e eu não posso mudar isso na minha vida. Eu sou assim, meu pai foi assim e eu vou morrer assim. Eu sou uma pessoa imperfeita e eu assumo isso como uma característica. Eu gosto muito de moto e há uma coisa interessante na moto Harley Davidson, que ela é uma moto lendária, uma moto que está no imaginário, né, saudosista de todo aquele motociclista,
Muitos deles têm um sonho de ter uma Harley Davidson. E eu lembro que quando eu fui comprar uma Harley Davidson para mim, eu saí da concessionária e parecia que eu estava em cima de um cavalo duro. A bicha tremia mais que tudo. Eu falei, gente, isso aqui que é uma Harley Davidson, esse negócio não tem conforto nenhum. Aí eu fui começar a andar, me acostumar, me adaptar. Aí eu conheci outros que andavam de Harley Davidson, aí eu fui entender a frase, a Harley não tem defeito, ela tem características. E na nossa vida é assim também. Há a tendência hoje de nos conformarmos ao nosso jeito de ser. Não é que temos defeito, nós temos características. E muitos têm afirmado que nenhuma mudança é necessária. E às vezes você vai, se senta diante de um psicólogo e você expõe para ele algum problema que você esteja vivendo, alguma dúvida, e ele disse assim, ele simplesmente diz para você assim, relaxa, extravasa, saia do armário, se liberte, aceite, você é livre. E aquilo que muitas vezes estava te incomodando, trazendo dúvidas, crises, uma pessoa fala para você, isso não é um problema, isso é uma característica. Mas além de nos perguntar, a mudança é necessária? A mudança é realmente possível? Amém? A mudança é realmente possível? Nós vemos na história bíblica uma série de situações em que demonstrou que o povo de Deus precisava ser corrigido e mudar, e que essa mudança, sim, era possível, mesmo em contextos em que o povo nem se sentia mais povo de Deus, como lá no cativeiro do Egito, ali no tempo de escravidão no Egito, em que o povo até havia se esquecido que era povo de Deus e precisou ser recordado que era povo de Deus. Uma mudança que poderia parecer impossível, mas que Deus realizou. Deus libertou o seu povo do cativeiro, Deus libertou o seu povo da escravidão, Deus libertou o seu povo daquele contexto de anos e anos, séculos de escravidão do Egito, para demonstrar para nós que a mudança não é só necessária, mas essa mudança ela é também possível. Alguns não acreditam que essa mudança seja possível. Nós temos, fruto da filosofia e dessa corrente chamada niilismo, que é essa ideia de que não existe padrões, não existe referência, não existe a verdade, não existem absolutos, que tudo é um caos, que tudo é uma coisa desconexa, que tudo é um mero e puro acidente, que ninguém tem, na verdade, segurança e controle de nada, e que essa filosofia tem influenciado todas as áreas da vida do ser humano. Muitos não acreditam que essa mudança seja possível. Às vezes um casamento está se desfazendo e aqueles cônjuges não acreditam que aquela mudança seja possível, que uma restauração seja possível, que é irremediável. Mas a Escritura nos fala que sim, a mudança é realmente possível. Embora eu esteja usando esses exemplos aqui para vocês, para ilustrar, a mudança que eu estou me referindo, a que eu quero chamar a minha sua atenção nessa manhã, é uma mudança que influenciará todas as outras mudanças. Porque o Evangelho ele não quer simplesmente ajustar o meu casamento, o Evangelho não quer simplesmente me orientar com relação ao meu futuro profissional, em me ajudar a ter mais habilidade como pai, e nem mesmo fazer melhor uso do meu corpo e da minha saúde. Todas essas coisas, elas são fruto e o resultado de uma transformação muito mais profunda e básica, e é que nós chamamos de conversão. Então a mudança ela não é só necessária, ela realmente é possível. E de que mudança nós necessitamos? Convido vocês a abrirem lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, para nós confirmarmos isso que eu acabei de falar, que a mudança é necessária
que a mudança é possível e que mudança realmente nós precisamos. João, o Evangelho de João, capítulo 3. Ficou escuro ali, né, o slide. É aquele encontro de Jesus com o mestre da lei, chamado Nicodemos, e um encontro, vamos dizer assim, extraoficial, né, fora da agenda. De vez em quando a gente não ouve falar que um político, uma autoridade pública ou até algum empresário se encontra fora da agenda com um chefe de Estado. Isso depois sai na mídia, sai na imprensa, e aquele bafafá, o que falaram, o que não falaram, e com as gravações ocultas, né? Muitos têm que se valer aí da habilidade para explicar o que não conseguem explicar. Vamos dizer que Nicodemos, ele teve um encontro com Jesus num contexto assim, meio extraoficial. Ele não apareceu diante de Jesus à luz do dia como os outros fariseus e saduceus faziam, e que normalmente iam em grupos. Eles não chegaram ali como uma comissão. Nicodemos chegou à noite. Pode ser que ele tenha chegado à noite exatamente para se preservar, para evitar o falatório dos seus outros colegas, né, de ministério. Mas pode ser também que ele foi à noite porque ele já estava sendo convencido da autoridade, da messianidade a respeito de Jesus, e ele não queria atrapalhar o trabalho de Jesus ali ao longo do dia. Ele humildemente, mesmo sendo um mestre, mesmo sendo um grande líder da religião judaica, ele procura Jesus à noite para não incomodá-lo durante o dia. E quando Nicodemos se aproxima de Jesus, é interessante que ele fala para Jesus que ele reconhece uma autoridade de Jesus vinda de Deus. Veja o que diz o verso de número 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então nós percebemos que Nicodemos está naquele rumo, naquela vida, como nosso irmão ali disse, de um homem religioso, de um homem que sinceramente buscava uma aprovação diante de Deus, um homem que conhecia a lei de Deus, a sua palavra, e perceba que por conhecer a palavra de Deus, ele olha para Jesus e naquele momento, naquele primeiro estágio desse processo de conversão de Nicodemos, porque nós cremos que Nicodemos se converteu, nesse primeiro processo de aproximação de Nicodemos, ele atribui aquilo que Jesus está fazendo como algo vindo de Deus. Não que ele ainda tenha reconhecido Jesus como o Cristo, mas ele não nega que aquilo vem da parte de Deus. Interessante isso. Muitas pessoas não negam a Deus. A maioria de todos os seres humanos desse planeta, de bilhões de pessoas que existem, não negam a existência de Deus. Não nega que Ele seja real. Mas nem por isso faz dessas pessoas um convertido. Torna essas pessoas, por isso, filhos de Deus. E veja o que Jesus diz em seguida para Nicodemos. Aí respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só, Nicodemos, ele tem uma busca sincera, um esforço sincero, mas isso é insuficiente. E Jesus introduz esse tema do reino de Deus e se torna, então, o centro da atenção
daquilo que Jesus vai chamar Nicodemos a refletir. Por quê? Porque um mestre da lei judaica, um líder da religião judaica, ele vivia, acordava e dormia, respirando a expectativa do reino de Deus. Ele aguardava a vinda desse reino. Ele pensava sobre esse reino. Ele falava sobre esse reino. Ele ensinava sobre esse reino. Mas agora ele está diante de alguém que diz para ele que aquele homem, por mais conhecedor da palavra, por mais simpatizante da palavra, por mais devoto a essa palavra, ele pode não participar do reino, ele pode não estar no reino, ele pode não receber o reino por herança. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção a respeito do tema da conversão. Realmente uma mudança na vida do ser humano é necessária. O ser humano, após a queda, ele passou a viver um estado de rebeldia a Deus, um estado de indiferença a Deus. E o ser humano é o seguinte, como ele nasceu para amar e adorar, ao deixar de amar e adorar ao Senhor, ele passou a amar e adorar a si mesmo. E é por isso que o homem, ele vive como centro de todas as coisas. E essa conversão, ela é necessária na vida do ser humano para mudá-lo de forma profunda e radical. Só que não é por meio de uma busca e pelo esforço, através até mesmo da própria religião. Não é por meio do auto-sacrifício. Por mais conhecedor da palavra, por mais religioso que seja, por mais frequentador da igreja que seja, por mais que contribua, por mais que assuma cargos, por mais que faça uma pública profissão de fé, se não nascer de novo, não entrará no reino dos céus e não receberá todos os benefícios que vêm por meio da conversão. É o que Jesus está falando para esse homem. E o nascer de novo aqui se refere a essa ideia de nascer de Deus, de nascer do alto, de ser gerado por Deus, aonde eu não participo como o responsável por essa mudança. Deus é que vem, Deus é que muda, Deus é que faz nascer de novo, como alguém que Ele está gerando uma nova vida, um novo ser. Verso 4 mostra uma dúvida que Nicodemos, esse grande mestre da lei, ficou. Ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos chegou a crer realmente que Jesus estava se referindo a algum tipo de reencarnação, talvez, a um novo nascimento físico. E Jesus traz dois elementos para explicar que tipo de nascimento ele está se referindo. Ele traz o conceito da água e ele traz também a figura do Espírito. A água sempre foi ali, ou muitas vezes no Antigo Testamento, utilizada como uma maneira de revelar a salvação de Deus, o encher do Espírito de Deus, a presença de Deus, o lavar restaurador de Deus. A gente vê isso claramente lá em Isaías 44:3. Vou ler aqui, vocês só acompanhem. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Essa figura, então, usada muitas vezes pelos profetas em outros locais do Antigo Testamento, sempre é utilizada como uma referência de Deus trazendo renovação, trazendo vida, trazendo restauração, resgate, presença dele, uma nova vida, sempre com esse conceito de gerador de vida. Mas é bem possível que também Jesus usa e faça uso dessa ideia da água, se referindo ao batismo de João Batista. Nós estamos no início do livro de João, e o capítulo 3 começa ali com o primeiro discurso de Jesus, quando ele recebe a visita de Nicodemos. Mas se voltarmos lá no capítulo 1 do Evangelho de João, nós vamos ver
que o assunto central fala a respeito do batismo de João. Inclusive, faz menção ao batismo que João realizou sobre Jesus. E observe o que fala no verso de número 29 em diante. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então, essa referência da água de Jesus, que Jesus usa ali no capítulo 3, no discurso com Nicodemos, é muito provável que não só se refira ao Antigo Testamento, mas fale a respeito desse batismo de arrependimento. E veja só o que diz o verso 32 em diante. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, João Batista ele estava anunciando a Jesus Cristo por meio do batismo de arrependimento por água. Nicodemos sabia disso. Nicodemos conhecia João Batista. Nicodemos conhecia o ministério de João Batista. E ao Jesus se referir que se não for, se não nascer da água e do Espírito, é quase que automático que Nicodemos se recordasse ali imediatamente daquilo que João Batista estava fazendo, que era o batismo para arrependimento. Mas que não era apenas um ato, um gesto humano, mas que tinha que ser acompanhado por um outro tipo de batismo, que era o batismo com o Espírito Santo, que significa a presença restauradora, renovadora e transformadora do Espírito Santo na vida daqueles que Deus regenerou, iria regenerar e está regenerando. Ou seja, a forma como Jesus aborda para Nicodemos a necessidade de um novo nascimento tira do ser humano qualquer possibilidade de salvar a si mesmo. E é por isso que a mudança sim é necessária. A mudança é possível porque Jesus está dizendo que é possível nascer de novo. Só que mudança é essa? Não é uma mudança de hábitos, é uma mudança profunda do coração do ser humano, onde Deus arranca o nosso coração e coloca um novo coração, onde Deus retira uma veste velha e coloca uma veste nova, onde de fato eu tenho um novo nascimento. Todas essas figuras de linguagem são expressões de que toda mudança que precisa ser produzida na minha vida de maneira radical e profunda, ela não vem de mim mesmo, ela não nasce de mim mesmo, ela não é autoexistente em mim, mas ela é produzida de fora, vem do alto, vem de Deus. E agora a gente começa a entender um pouco essa ideia do que seria a conversão, porque o que Jesus está mostrando para João Batista é que toda essa mudança, ela é necessária, ela é possível, mas só pode ser operada por Deus. É o que nós chamamos da regeneração. A regeneração, ela é necessária na vida do ser humano por causa disso que o apóstolo Paulo disse: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Morto não gera vida. Pastor Adriano, acho que já usou bastante esse texto e esse conceito de estávamos mortos. Não vou explicar isso novamente, mas para que nós entendamos que o que tem que ser produzido na nossa vida tem que vir do alto, tem que vir de Deus, porque é Ele que pega o morto e ressuscita, é Ele que gera vida, é Ele que faz a gente nascer de novo. Mark Davey, então, ele faz essa declaração no seu livro, que eu acho que resume aquilo que Jesus estava querendo ensinar para Nicodemos.
Nosso coração tem de ser substituído, nossa mente transformada, nosso espírito vivificado. Se isso não acontecer, nós não teremos uma vida regenerada, transformada. O que você entende por conversão? Queria que algum dos irmãos pudesse expressar aqui, em algumas palavras, o que você entende por conversão? Alguém se... Transformação em algo que você não é. Então, uma mudança de rota. Não dá tempo de chegar, né, com o microfone. Eu vou repetindo aqui. Eu olhei aqui no grupo também, ninguém fez nenhuma pergunta aqui, não. Nos transformar em algo que nós não somos e uma mudança de rota. Gostei das duas respostas. Elas fazem parte desse conceito de conversão. E exatamente a palavra conversão, ela está ligada à palavra arrependimento na Escritura, que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento tem essa ideia de mudança de direção. Mudança de direção. Então vejam essa imagem, alguém que vivia em um caminho, em uma rota, e de repente ela faz uma conversão, ela muda o seu caminho, ela muda a sua rota. Mas não é simplesmente muda a sua rota de forma aleatória. Ela muda a sua rota com um destino definido. E que destino é esse? Deus. O homem vivia em uma rota contra Deus. A busca desse homem é sempre se afastar de Deus. E é ilustrativo o exemplo de quando Deus aparece no jardim depois da queda, e Adão e Eva eles estão fazendo o quê? Se escondendo de Deus, fugindo de Deus. Algo aconteceria completamente ao contrário se não tivesse acontecido a queda. À medida que Deus estivesse se aproximando do jardim, já iriam correndo em direção a Deus. Ali não, eles fugiram de Deus, porque é isso que o pecado faz. Gera essa rebeldia e essa inimizade entre o homem e Deus. E a conversão é nos resgatar desse caminho de fuga louca, desesperada e inconsequente e nos converter de novo para Deus. Como Calvino costumava usar uma expressão em latim, coram Deo, para dizer que Deus nos converte para Ele, para vivermos diante dEle, coram Deo, diante de Deus. Ali, no coração de Deus, nele, ligado a Ele. A palavra conversão, ela pode ser muito bem observada na vida do apóstolo Paulo, quando ele deixou de ser um perseguidor da igreja e se tornou um perseguido por causa da igreja. Lembram que a conversão do apóstolo Paulo, e o texto de Atos capítulo 9 fala e relata a história de conversão dele? Paulo estava indo num caminho de Damasco para perseguir cristãos. Estava decidido a prendê-los, se possível eliminá-los, porque essa seita estava trazendo muita confusão entre os judeus. E o apóstolo Paulo, como um fariseu zeloso, assumiu o compromisso de ir atrás e perseguir todo cristão que ele encontrasse pelo caminho. E em direção àquela cidade, o texto lá de Atos nos fala que próprio Jesus vira para ele e fala: Saulo, por que me persegues? E ali o apóstolo Paulo, ele tem um processo de mudança de rota. Os olhos dele são literalmente abertos e ele vive uma experiência de uma cegueira temporária física. E é tão ilustrativo aquilo, porque vai mostrando o que Deus está fazendo, trabalhando no coração dele. E chega em determinado momento, um discípulo de Jesus vai e ora com ele e aquela cegueira passa.
E é como se Paulo se sentisse um novo homem, porque de fato ele ali agora é um novo homem, e Paulo se converte. E ao invés dele agora seguir no caminho de Damasco, ele começa a seguir agora o caminho de Sião. Ele passa por um processo profundo, radical, de mudança. Não é no estilo de vida, sabe? Não é nos hábitos. Mas a mudança que o apóstolo Paulo passa é de consciência. De deixar de servir a si mesmo e as suas mentiras e as suas ilusões, mesmo sinceras. E ele agora abraça aquilo que é a única e verdadeira verdade. O apóstolo Paulo fala, que o Senhor Jesus veio e morreu pelos pecadores e ele se considera o principal deles por essa convicção de que aquilo que foi produzido no seu coração não foi por reflexão e amadurecimento dele, não foi por uma evolução dele, mas foi porque Deus entrou na história e mudou de forma radical e arrancou aquele coração de pedra e colocou no apóstolo Paulo um coração de carne. Entendem como é esse processo da conversão? Muitas pessoas confundem um pouco essa noção da conversão porque elas excluem a conversão de uma série de outras ações que está acontecendo na vida daquele que Deus salva. E a conversão ela é um dos processos que acontece na vida daquele que Deus salva. Está aí na chamada ordem da salvação, ou Ordo Salutis, que significa essa ordem da salvação, não nesse sentido tão cronológico, mas no sentido mais lógico do que acontece quando alguém é salvo. Claro, algumas coisas acontecem de forma cronológica. Deus primeiro elegeu. Então começa de baixo para cima ali. Então Deus primeiro elegeu, em seguida Ele chama, Ele regenera, Ele converte, Ele justifica, Ele adota, Ele santifica, Ele persevera e Ele glorifica. Essa Ordo Salutis você pode pesquisar na internet, tem lá sites reformados muito bons que vão te explicar cada um daqueles processos. Eu quero só mencionar os dois ali do meio, regeneração, para chegar na conversão. O processo de regeneração é esse que Jesus falou para Nicodemos. É necessário você nascer de novo, mas só quem pode fazer isso é Deus. Só Ele que pode te dar um novo coração. O que significa isso? Significa que eu agora sou despertado para ouvir a palavra, para crer na palavra, para aceitar a palavra, para me confirmar a palavra. A Bíblia deixa de ser só uma história, a Bíblia deixa de ser só mais um livro, a Bíblia deixa de ser só um manual de autoajuda. A Escritura, de fato, ela transforma a minha consciência e me faz aceitar que ela é verdade, que a palavra de Deus, ela me convence daquilo que Deus fala a respeito dele, de mim e da sua obra. Eu não poderia fazer isso se Deus não me regenerasse, me fizesse nascer de novo. Por causa disso, quando eu olho agora para a minha vida, quando eu olho para a vida que eu tenho levado, acontecem duas coisas que vão desembocar no processo da conversão: arrependimento e fé. A conversão, ela envolve esses dois aspectos, o arrependimento e a fé. Veja o que diz em Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não apenas só arrepender, mas também crer. Vamos entender cada um desses conceitos rapidamente, e aí vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Não há conversão sem arrependimento, não há conversão sem fé em Jesus Cristo. E a Confissão de Fé de Westminster trata esses dois aspectos como dons que Deus nos concede. Não sou eu que tenho fé. Por causa da regeneração, Deus coloca fé em mim. Por causa da regeneração, Deus
gera arrependimento em mim. E é por causa disso que o mérito é dele, não é meu, não é o meu esforço, mas o que ele fez e o que ele faz por nós. Mas a conversão é interessante que esses dons que Deus me deu precisam serem manifestados. Eu não devo só aceitar que eu erro, que eu falho, como qualquer ser humano nesse mundo vai dizer, e eu falei isso no início. Não, realmente, eu não sou perfeito. Quem é pai sabe. Pesa na balança, você vai olhar e fala, pô, realmente, não sou perfeito. Alguns vão dizer, não, eu sou quase perfeito, né? Não somos perfeitos. Mas esse arrependimento não é um arrependimento voltado para um constrangimento ou para um moralismo. É um arrependimento de que nós estamos vivendo contrários a Deus. É um arrependimento que nos coloca diante de Deus e nos faz sentir-nos tristes por ofendermos a santidade de Deus. É um arrependimento daqueles de filho que olha para os olhos da mãe quando erra, do pai quando erra, e se sentem envergonhados, entristecidos, quebrantados por ferirem o amor do pai, da mãe. Esse arrependimento não é um arrependimento periférico, superficial, é um arrependimento do nosso ser, do que nos faz viver, nos relacionar, pensar, existir, e de tudo aquilo que nos afasta desse amor de Deus. Um arrependimento dos nossos pecados. Além desse arrependimento, a conversão ela produz em nós uma fé que nos traz a única segurança em Jesus Cristo. É por isso que quando a gente vem participar da ceia, a gente não vem só arrependido, mas a gente vem crendo naquilo que Jesus fez por nós. A gente vem crendo que Jesus pagou o preço de todo o nosso pecado. A gente vem crendo que Jesus já cumpriu o que nós seríamos obrigados a cumprir, que era morrer a condenação eterna. Jesus já pagou o preço total, pleno, definitivo. Essa fé nesse sacrifício de Jesus, essa fé no senhorio de Jesus, essa fé no amor dele, essa fé que, unida ao arrependimento, são manifestadas na vida daquele que foi regenerado e por isso então ele se converte. Uma pessoa pode ser regenerada em qualquer época da sua vida, e a nossa confissão de fé diz que pode ser até no ventre materno. Mas a conversão ela se manifestará em algum momento da nossa vida, sejam mais novos, sejam mais velhos. E eu acho interessante, né, que alguns pais, nós pegamos os filhos aí com 12, 13, 14 anos e falamos, vamos lá, participar da classe de profissão de fé para você se tornar membro da igreja. E a gente meio que assume que a conversão deles vai ser ali, né, com 12, 13, 14 anos. E às vezes o filho vai, participa daquele negócio, às vezes até contrariado, a filha, e não manifesta nenhuma conversão. Alguns manifestarão lá no final da sua vida. Outros até antes disso, e nem ainda participam da ceia. É um mistério de Deus, de forma que Ele chama cada um de nós. Mas quando há a conversão, essa conversão ela é visível. Ela é visível primeiro por esse ato de arrependimento, por esse ato de fé. Isso culminará em quê? Isso culminará numa vida transformada. Nessa vida que você comentou, que é diferente da que eu vivo. Essa vida que vai me levar a não mais agora viver para mim, mas viver para Cristo. Que vai fazer com que eu não me conforme mais a esse mundo. Que eu não aceite que esse mundo mais me molde. Mas eu quero ser conformado ou confirmado como um discípulo de Jesus. O Mark Dever ele fala uma coisa no livro interessante,
que sobre a conversão nós temos que ter 2 cuidados. Primeiro é sobre aquelas pessoas que acham que não são convertidas. Eu passei por um processo na minha vida, um processo que realmente eu me arrependi, eu creio no sacrifício de Jesus. Mas de vez em quando eu erro naquilo outro, e muitas vezes quando peca, acha que não é convertido. Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Só eu? Eu acho que eu não sou convertido, né? Porque não tem jeito, eu continuo sendo assim, continuo achando isso, continuo desejando aquilo. Eu não sou convertido. Na nossa confissão de fé tem um artigo muito interessante lá no capítulo 14, que diz assim sobre a fé. Essa fé é de diferentes graus, é fraca ou forte. Pode ser muitas vezes e de muitos modos perturbada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória. A minha eu acho que é fraca. Como Calvino dizia, é melhor você ir mancando para o céu do que ir correndo para o inferno. Eu acho que eu vou chegar no céu meio assim, sabe? Meio mancando. Minha fé é fraca. E às vezes você se sente, acho que eu não sou convertido, porque você acha que ser convertido é não pecar mais, é não errar mais, ou mesmo não errar nos mesmos erros. Não. Muitas vezes eu tenho que dobrar meu joelho e dizer assim, Senhor, estou aqui mais uma vez para pedir perdão pelo aquele mesmo pecado. Isso acontece comigo, irmãos. Com vocês eu acho que não, que a fé é forte, mas a minha é fraca e eu tenho que fazer isso constantemente. Me perdoa, Senhor, mais uma vez por isso. Senhor, mais uma vez. Eu espero o dia que eu chegar mancando lá no céu e encontrar o meu Senhor e abraçar o Senhor e falar, Senhor, não estou aqui mais para pedir perdão mais uma vez por aquele pecado, eu estou aqui para entrar nesse estado de glória. Passei nesse estado de glória, de perfeição, de santidade plena, porque é o que mais desejo. Mas há outro problema. Tem uns que acham que não são convertidos, mas são. Mas tem outros que estão iludidos que são convertidos. E o Mark Davis chama atenção a respeito disso. E é verdade. Muitos acham que são convertidos, mas às vezes são convertidos só do pastor Adriano, só do pastor Rafael, são convertidos só do Dr. Tim Keller, são convertidos do John Piper, mas não são verdadeiras ovelhas de Jesus. Sabe por quê? Porque não houve arrependimento e fé genuína, não houve mudança de vida, não houve transformação de vida. E é por isso que Spurgeon falou para aquele homem bêbado que se ele tivesse tido de fato uma profunda transformação na sua vida, ele não viveria mais como ele continuava e permanecia vivendo. Isso não significa que somos perfeitos, isso não significa que não continuamos a pecar. Temos que ter cuidado com isso. Porque é aí que a igreja tem errado. Exatamente aí. Muitas pessoas são recebidas como membros da igreja, mas não são convertidos. E às vezes, irmãos, a própria igreja percebe isso, mas a gente aceita pelo hábito, pela tradição, mas nem sempre essas pessoas tiveram uma vida transformada. Coloquei esse conceito aí sobre a conversão, eu acho que resume o que a gente vem conversando. A conversão não é um tipo de estratégia para alguém se tornar uma versão melhor de si mesmo, que os coaches estão ensinando aí, né? Os coaches gospel estão ensinando a turma. Vou te transformar na versão melhor de si mesmo. Eu não quero, porque eu não quero. Desculpe, eu não quero. Minha versão melhor de mim mesmo, eu não quero. Eu quero ser uma outra pessoa. Quero ser conformado ao caráter de Cristo. A conversão não é um tipo de estratégia para alguém se tornar uma versão melhor de si mesmo. Um certo ajuste no carro para continuar no mesmo caminho e destino. A conversão é uma mudança radical do eu para Deus. Uma renovação completa de propósito, evidenciada numa vida transformada e em transformação pela palavra de Deus. Isso é, irmãos, a conversão. Você pode acrescentar algum item ou outro aqui, mas a conversão é isso. É por isso que a história lá daquele bêbado, a história de Nicodemos, de Paulo e a nossa história, todas elas dependem não de nós, mas daquilo que Cristo fez por nós.
E eu tenho esse texto na minha vida, irmãos, como uma das chaves da minha profissão de fé. Tá difícil de ler, né? É porque não é para... Tá engraçado ali, né? Mas não é para ler o texto todo não, tá? Esse estudo está disponibilizado, depois vai colocar no grupo lá da igreja, vocês vão poder ter acesso a ele. Por que esse texto? O David Powlison, um irmão que faleceu há um tempo atrás, conselheiro bíblico, um homem bênção, escreveu excelentes livros. Ele disse que se ele pudesse escolher um livro da Bíblia para ele, se pudesse só ter um livro da Bíblia, ele escolheria o livro de Efésios, porque para ele o livro de Efésios representa toda a história da redenção. E, inclusive, como é que a igreja deve viver hoje. Então, para ele é um livro completo. E esse capítulo de Efésios 4 fala uma coisa impressionante. Eu coloquei em destaque 3 frasezinhas ali no capítulo 4. E eu quero chamar a atenção de vocês. Olha, capítulo 4. O apóstolo Paulo, a partir lá do verso de número 17, o apóstolo Paulo vai falar sobre a santidade, sobre essa vida nova, transformada, fruto da conversão. E o apóstolo Paulo fala assim, ele diz, pessoal, antes vocês viviam, e aí o termo aqui, alheios à vida de Deus, entregues ao pecado, entregues ao coração de vocês, entregues a toda essa rebeldia. Vocês viviam assim. Aí lá na frente o apóstolo Paulo fala, criados segundo Deus. Dá um salto grande aí de vários versículos, aí ele fala lá na frente, criados segundo Deus. Então pega a ideia aqui, antes ele fala, vocês viviam alheios à vida de Deus. Aí agora ele está falando, mas agora vocês vivem criados segundo Deus. O que ele está falando aqui? Ele está falando daquilo que Jesus falou para Nicodemos. Nasceram de novo. Mas o que aconteceu nesse meio termo? O que aconteceu nesse intervalo? O que aconteceu para que isso fosse possível? Aí ele diz aqui, verdade em Jesus. Verso 21. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Jesus é que está no centro da história. É ele, como disse lá em João 14,6, é o caminho, é a verdade, é a vida. O fato de alguém viver de um modo rebelde a Deus no seu pecado e ter a sua vida mudada e transformada, não é porque ele quis, mas é porque Jesus, através do seu sacrifício na cruz, restaurou essa ponte partida, restaurou essa ponte quebrada. E ele resgata aquele que está no mau caminho. Ele repara a ponte e ele vai em direção àquele que está no mau caminho e o traz de volta para Deus. E ele volta arrependido, e ele volta com fé. E essa é a conversão. Mas não apenas para voltar-se para Deus e continuar vivendo para si mesmo, mas para viver agora conformado ao caráter de Cristo. John Newton, pastor anglicano, que foi no passado um homem que comprava e vendia escravos e que se converteu em uma tempestade, ele disse: não sou o que eu devo ser, não sou o que desejo ser, não sou o que espero ser, mas posso dizer com verdade, não sou o que eu era. Pela graça de Deus, sou o que sou. Cada um de nós
reflita, primeiro, nesse consolo de que quando você às vezes sentir que não é um convertido, já tendo dado provas suficientes do que é, mas por causa de algum pecado, de um erro, de um tropeço, você começar a duvidar da sua conversão, lembra que talvez não é porque você não seja um convertido, mas é que a sua fé é igual a minha, uma fé fraca, mas você pertence ao Senhor. Mas um cuidado também para aqueles que, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo sendo defensores dos valores morais do Evangelho, querendo ser um certo imitador dos preceitos dos 10 mandamentos, ou até mesmo do Sermão da Montanha, como Gandhi tentou ser um cristão, mas depois desistiu, que você não caia na ilusão de que isso e por causa disso faz de você um convertido. Que eu e você mesmo, com muito tempo na fé, possamos olhar para nós e refletir sobre aquilo que Deus tem feito na nossa vida, reconhecendo em nós o arrependimento e essa fé genuína em Jesus, assim como John Newton fez, e que por causa disso escreveu um hino maravilhoso, que é conhecido, acho que por todos nós. Eu queria encerrar ouvindo esse hino. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but
Vamos ficar em pé? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito esteja sobre todos vocês, amados irmãos e irmãs, amados de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.